Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado, nosso eterno e todo-poderoso Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio da oração, esse meio extraordinário pelo qual nós entramos na Tua presença, para o fortalecimento desse relacionamento que mudou a nossa história. Obrigado porque, por Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor mudou nossa sorte, nossa história. O Senhor abriu os nossos olhos para a tragédia do pecado, do mundo e de Satanás. Mas o Senhor nos revelou Jesus, a salvação por Tua graça. Não é pelo currículo, não pelo que fazemos, não pelo que damos conta, mas por uma reconciliação que nos foi dada lá na cruz. Obrigado por Jesus, obrigado pela salvação. Obrigado, Pai, pela Tua palavra revelada, obrigado pelos princípios eternos. Obrigado porque nós podemos, Pai, ter acesso à Tua palavra, como já tivemos aqui nessa manhã, e perceber, Pai, o Teu cuidado nos nossos relacionamentos interpessoais, dentro de casa, os laborais, na sociedade, os civis. O Senhor, Pai, na verdade, se preocupa com toda a esfera da vivência humana. E a gente quer então, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos revele todos os passos e caminhos onde temos fracassado, onde temos caído. E com Teu amor, com a Tua graça, o Senhor nos aponte os caminhos da vida eterna, os caminhos que agradam os Teus olhos. Quero pedir que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós aqui, nesse instante, nos levando a Tua palavra, aquieta os nossos corações, desconecta a nossa mente, o nosso coração de tantas questões exteriores. E quem sabe, Pai, o Senhor pode falar conosco aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesses dias nós temos tratado sobre questões bem profundas a respeito da estrutura humana, notadamente quando ela entra num estado de falência e que conclui que talvez a solução para os problemas da vida seja a morte. E eu não posso a cada vez aqui fazer uma série das mesmas introduções, mas conversei lá atrás sobre diversos episódios que me levaram a tratar desse tema aqui com os irmãos. Na classe passada, nós estávamos tentando pedir ajuda a pessoas que estudam a mente humana, notadamente diante do sofrimento. E então, na semana passada, nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Que todos nós, veja, isso numa ótica cientista de uma linha da psicanálise, daquele que eu citei lá, o Viktor Frankl, em que todos nós precisaríamos de uma esperança e de um sentido fora de nós, maior que nós e não sujeito aos efeitos dos sofrimentos que nós estamos enfrentando. E nós respondemos então na aula passada que talvez a maior e principal necessidade de pessoas que estejam beirando a esse tipo de falência é conhecer o Senhor, é se lembrar de Deus, é se reconciliar com Deus por meio de Jesus.
As Escrituras não trazem um outro nível de esperança que não seja em Jesus. Não traz. Antes de irmos para o texto, para um passo a mais que eu quero conversar com os irmãos hoje, deixe-me fazer um parêntese. Esse assunto das tendências ao suicídio ou do desejo da própria morte como solução da falência, ele suscita muitos debates. E eu, em todas as falas aqui, sempre fiz aquilo que dizem que não é muito bom. Os estudiosos da oratória dizem que toda vez que alguém começa a falar já pedindo perdão, que isso não é bom. E eu sempre falei aqui, eu não conheço nem muito a mente humana, nem os aspectos biológicos, bioquímicos, não conheço, mas a nossa perspectiva aqui é de um estudo da palavra de Deus, onde a gente acredita que Deus fala ao nosso coração pela sua palavra. E é por isso que eu também, de outro lado, acho que a gente não pode fugir dos temas. O tema do suicídio ou de um desejo de morrer, ele não deveria ser tão tabu a ponto de não conversarmos sobre ele. Por isso, sem uma capacidade acadêmica, a gente tem as Escrituras, esse é um tema das Escrituras e a gente não foge. Mas eu estou dizendo tudo isso porque nessas diversas questões que são suscitadas, eu queria aqui apenas dizer uma coisa que achei que era importante. Uma pessoa que é médica aqui na igreja me procurou e disse: Roberto, eu tenho percebido o seu desejo de uma exposição bíblica, de uma caminhada bíblica, e isso é isso mesmo, e tem que ser esse caminho mesmo. Eu apenas queria lhe dizer uma coisa, por estar numa carreira da medicina e por ter acesso a estudo e casos que eu penso que são importantes serem ditos. Eu digo: pois não, pode me falar. Então ela dizia, existem patologias, existem doenças, que elas são capazes de gerar alterações bioquímicas tais, que elas alteram patologicamente a psique. E que é importante, quando se estuda todo um espectro de um assunto desse senso ou da morte, é importante que se diga que essa é uma possibilidade de pessoas que são necessitadas de uma investigação patológica com exames que identificam demandas e necessidades de substâncias, eu estou falando aqui dentro do que eu consigo falar, e que podem e devem ser tratadas alopaticamente para terem algum tipo de compensação da sua doença. É igual uma pessoa que tem uma glicose exagerada, ela então tem uma análise patológica, tem uma intervenção e que ajuda a regular. Existem alguns tipos de variações que têm repercussões neurológicas com implicações que também podem e devem ser tratadas. E achei que era importante eu também aqui fazer esse parênteses. Em outras palavras, se você se perceber um dia estranhamente olhando e falando assim: eu vou me matar, eu quero morrer, vai para uma emergência médica, entra lá, põe sua carteirinha, o clínico te recebe. Por que você está aqui? Pai, eu estou aqui que eu posso estar doente porque eu estou querendo me matar. Pode procurar. Eu acho que é uma possibilidade, patológica. Mas foi muito interessante porque aquela médica mesmo me falou, mas o mais engraçado é o contrário. É a quantidade de pessoas que não têm nada, mas elas querem ter. Elas procuram os médicos e dizem: não, eu estou doente sim. Não, e eu tenho que ter esse remédio com uma tarja desse tamanho. E ela diz: que perigo que é isso. As pessoas que elas querem ter as doenças. Que perigo. Então, feito esse parêntese aí, que fica também esse conselho, pode correr no médico, vai lá, dá a carteirinha e diz assim: não está legal. De repente pode ser alguma estrutura patológica. Turma, nós vamos ler as Escrituras, nós vamos ler diversos versículos,
eu preciso pedir aos irmãos que os irmãos deem uma reduzida aí, prestem atenção, foquem nas escrituras, porque nós vamos ler muita coisa aqui. É possível que talvez eu não consiga nem terminar uma avaliação do texto como eu queria, mas a palavra de Deus fala melhor do que a gente, não é verdade? Números capítulo 11. Números capítulo 11. Abram lá. Eu hoje quero conversar com gente que conhece o Senhor, com gente que não tem dúvida quanto à existência do Senhor, e com gente que, não obstante conhecer o Senhor, não obstante conhecer a palavra de Deus, enfrenta situações tais que também realiza a conclusão de que a morte seria a solução para a sua falência pessoal. Hoje então a minha fala é para quem tem o temor a Deus, é para quem conhece o Senhor. Números 11, vamos lá. Queixou-se o povo da sua sorte. Isso daqui é sobre o povo de Israel. Só uma pequena introdução aqui. O povo de Israel foi liberto do Egito. O povo de Israel então passou pelo Mar Vermelho, aquele negócio maravilhoso que todo mundo sabe. O povo estacionou na região do Monte Sinai. Atenção, não tem nenhum ano que o povo foi liberto do Egito, tá bom? Quando a gente está aqui em Números 11, não tem nenhum ano. Mas o povo também não estava ainda caminhando no deserto, o povo estava estacionando no Sinai. Se você voltar aí no capítulo 10, vai estar dizendo que a nuvem que cobriu o acampamento então se levanta e eles agora começam a andar pelo deserto. Veja, aqui eles ainda estão indo a primeira vez para a terra prometida, que eles chegariam rápido se não fosse o pecado. Então tem pouquíssimo tempo que eles estão no deserto, tem pouco tempo que eles estão sendo sustentados pelo maná que desce dos céus. E o texto então começa dizendo: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do céu ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acender entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Era o maná como uma semente de coentro, e a sua aparência semelhante à do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à sua porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, ele diz: o Senhor está pesando a mão contra mim, está mandando mal para mim, e eu não tenho mais favor diante do Senhor. Deixa eu dizer para os irmãos, se a gente não conseguir chegar no final do texto, deixa eu dar um alerta para os irmãos. Preste atenção. Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele está sim por trás de todos os eventos, mas existe um erro que é um erro muito perigoso, que é quando nós concluímos que Deus se voltou contra nós.
É como se nós achássemos que Deus agora engendrou o mal contra nós. Preste atenção, há um equívoco aqui de Moisés. A crise, a escassez e a murmuração são fruto não da maldade ou da ausência do favor de Deus, mas sim do pecado. E eu quero olhar para esse texto porque eu estou aqui partindo do pressuposto de um grupo que conhece o Senhor, que teme a Deus, mas que enfrenta crises. E que talvez também recebe dedo na cara dizendo, você é um fracassado. Ou então você não tem suprido, não está vendo o que está todo mundo querendo e você não consegue dar. E talvez você olha para isso e a sua mente humana, como a de Moisés ou como a minha, conclui, Deus é mau para mim. E isso é perigoso. Essa semana, no grupo de discipulado, nós estudávamos o texto de Ruth. O texto de Ruth, ele começa com um capítulo muito doloroso. Lá é dito que Noemi, uma mulher judia, no auge de uma crise de seca e de fome que acomete em Israel, ela sai com o marido, Elimeleque, se não me falha a memória, e sai com os 2 filhos, Malom e Quilion, a família. Sai para tentar ganhar a vida. Eles vão para uma terra distante, é a terra de Moabe, e lá eles ganham a vida. Eles vivem 10 anos lá, os seus filhos se casam, mas aconteceu uma coisa. O Elimeleque morre, Noemi fica viúva, mas não só isso. Os 2 filhos dela também morrem. E Noemi perde tudo. Ela é uma viúva numa terra estrangeira que perdeu os próprios filhos e agora ela tem que voltar para casa com uma mão na frente e outra atrás, sem a família, porque todos morreram. E lá, e eu estou dizendo isso, e é uma situação bastante trágica, porque o raciocínio de Noemi é semelhante. Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas confiem em mim, que eu vou ler o que está na Bíblia. Quando ela chega, 10 anos depois, as mulheres que eram amigas dela, veem ela chegando de longe e começa um burburinho. Será que é Noemi? Será que é Noemi? Será que é ela mesma? E o texto então diz assim, porém, ela lhes dizia, não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque grande é a amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Esse é o meu tema. Nós que conhecemos o Senhor, qual é a relação que nós encaramos as grandes complicações da vida? É na ótica de que Deus é contra mim? É na ótica de que Deus se tornou mal contra mim? Que eu agora sou injustiçado por um Deus que é mau? Preste atenção, Moisés e Noemi, eles demonstram aqui em primeiro lugar um aspecto muito importante da teologia. Deus é Deus, Ele não deixou de existir, Ele continua no trono, nada foge ao poder do Senhor. Mas eu penso que tem um deslize forte aqui. Eles estão vivendo aquela crise onde o peso foi colocado nos ombros com o seguinte raciocínio: Deus é contra mim, Deus está querendo me destruir. E isso, queridos, destrói com a pessoa. Ele vem conversando com Deus dizendo, o Senhor fez mal para mim, eu não tenho favor nos teus olhos, o Senhor me colocou essa carga toda, e aí ele começa a jogar contra Deus, dizendo, eu pedi para ser líder, eu concebi esse povo, fui eu que falei que ia dar uma terra prometida, e aí, veja a lógica dele, ele está entendendo que hoje está com ele. Vê. Ele está reclamando que então Deus se tornou mal porque Deus tinha dado toda essa carga, mas ele acha que quem vai levar esse povo para a terra prometida é ele.
Que ele termina no verso 11 dizendo: o Senhor pôs essa carga grande sobre mim, por acaso fui eu que concebi esse povo, por acaso fui eu que dei a luz, fui eu que disse que dariam a terra prometida. Então na cabeça dele ele está dizendo: Deus se tornou mal contra mim, deixou essa bagunça aqui e para eu solucionar. E essas duas formas de raciocinar diante da crise, Deus é contra mim, e outra, a solução das coisas está nas minhas mãos, quebra qualquer um. Quebra qualquer um. É por isso que Moisés chega no verso 14 e 15 e diz: eu não dou conta mais, se houver um pingo de misericórdia do Senhor, então me mata. É melhor morrer do que ter que encarar essa falência minha, porque eu não consigo atender os anseios das pessoas em relação a mim. Não consigo, o Senhor já está contra mim, eu não aguento o peso. Então, se tiver um mínimo de misericórdia do Senhor, me mata, porque eu não dou conta. Querido, Deus é soberano. Inclusive, por cima dos engendros do mal, nós conhecemos a história de Jó. Satanás tenta, mas ao final tudo cumpre o propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, e é para mim. Não permita que o inimigo introjete na sua alma e no seu coração esse senso de que Deus se tornou contra mim. Eu penso que nós podemos gritar: eu não estou entendendo nada. Pode, a gente não entende mesmo não, Deus conhece a nossa estrutura. Mas nós precisamos continuar crendo que Deus é quem disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que podemos crer que todas as coisas ao final cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coopera, Roberto. Vê os seus queridos com fome e você não ter o que dar. Temos que crer, queridos. O chamado é esse. Porque quando você acreditar que Deus é contra você e que quem tem que dar a solução para os problemas da vida e das expectativas dos outros é você, você trinca. E pior, nós sabemos aqui que existe uma ira de Deus em relação ao povo que murmura, mas nós que conhecemos a história, sabemos que Deus não se tornou contra Moisés. Ele está achando que sim, mas nós sabemos que não. Veja o perigo desse julgamento. Nós invertemos, queremos colocar Deus no banco dos réus, queremos dizer para Ele que Ele está fazendo tudo errado, queremos dizer a Ele que Ele então colocou as formas erradas, meios equivocados. Isso trinca. A gente cai, a gente quebra. Mas vamos seguir. Como é que Deus trata todo esse assunto com Moisés? Eu acho que Deus percebeu que o momento era muito sensível. Moisés não estava bem. Não estava mesmo. Então, duas coisas ele faz. Vamos ler aí a partir do verso 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciões e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para assistirem ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Primeiro até aqui. É interessante esse cuidado de Deus. No auge da crise, e eu vou chamar de crise existencial de Moisés, Deus intervém de uma maneira curiosa. Ele diz: Moisés, você não pode ficar sozinho. Você precisa ter um pessoal, veja, anciãos, que você sabe que são anciãos,
é gente que teme a Deus, que é experiente no Senhor, que conhece a palavra de Deus. É gente assim. Você precisa procurar, preste atenção, que muita gente, desses que eu já comentei para vocês, né? Que eu li, que eu estudei, o pastor Hernandes Dias Lopes, né? O pastor lá, Rick Warren, né? Que ele teve um filho que se suicidou. Como ele alerta isso? Ele diz: precisamos gritar aos quatro ventos, que as pessoas, mesmo aquelas que temem o Senhor, quando elas se sentirem nessa estrutura de falência, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar pessoas, você precisa de pessoas que dividam a carga. Só cuidado com quem você procura. No auge do momento nevrálgico de Moisés, Deus não responde nada para ele. Deus nem responde: rapaz, que negócio de vai morrer não, que negócio de que eu sou mal, que negócio. Ele diz assim: Moisés, não fica só, vamos juntar aqui 70. Você precisa de ajuda nesse momento para dividir a carga. Eu acho interessante isso daqui. Eu penso que é um ensino e uma dinâmica importante para nós. O nosso coração faz o contrário. Sabe o que as pessoas fazem quando tem problema? Estão no seio da igreja, elas têm medo que os outros fiquem sabendo. Aí, se ficar sabendo, vão ficar olhando para a gente e não falam, e começam a se isolar, e aí é que não vem mais, e aí sim, procura às vezes se aconselhar ou ouvir as sutilezas e vãs filosofias desse mundo tenebroso. Deixa eu dizer, em outras palavras, o que eu quero dizer: não tenha vergonha, meu querido, não tenha vergonha de procurar gente que é gente que você sabe que tem o temor a Deus, gente que enfrenta lutas também, mas gente que, o grande tema aqui é gente que é experimentado no sentido da caminhada com Deus, e divide as cargas, fulano, a mulher, né, fulano, queria conversar com você, terminar aqui, queria conversar com você aqui, olha, eu não aguento mais, estou enfrentando demandas com os meus filhos, não aguento mais. E você vê uma pessoa experiente, que ela pode não ter o que lhe dizer ali na hora, mas a Bíblia diz que um dos principais elos da mutualidade na igreja é nós suportarmos uns aos outros. E suportarmos uns aos outros não é dizer assim: aquela pessoa é muito chata, eu vou suportar. Não, é o levar as cargas uns dos outros. Talvez eu não tenha o que dizer para você que está nessa crise por um fio do casamento, mas eu posso junto com você orar para quem sabe intervir, e a gente carrega a carga junto. Sabe a bênção que seria ter alguém que você encontra e procura num ambiente de confiança que é no Senhor, para dizer: eu tenho pensado na morte como a solução para as crises que não mudam. E de repente, quando você fala isso num ambiente de confiança, com gente que carrega as cargas, vocês levam juntos na presença do Senhor, e isso parece que tem uma dinâmica que Deus está dizendo para Moisés, que é uma dinâmica dos céus. Para de querer viver só. O pior, sabe o que é? Nós somos tão reféns da nossa imagem, que eu conheço pessoas que têm deixado a igreja, sabe por quê? Porque elas perceberam que alguém ou alguns já estão sabendo do problema que elas estão vivendo em casa, e aí elas já não querem mais ficar aqui. A igreja muda. Não, eu quero ir para uma outra que ninguém sabe do que eu estou passando, que ninguém... Pode ser um tiro no pé. É muito melhor você estar num lugar onde as pessoas saibam, na maturidade do Senhor, que você faliu. Você não aguenta mais sustentar a casa, você não aguenta mais caminhar com os perrengues do trabalho, com a crise econômica, com não ter carne para botar em casa, que você não aguenta mais. Mas as pessoas oram, veem você, elas te dão um abraço. Nós suportamos uns aos outros. Essa é uma primeira grande dinâmica, que eu penso que eu preciso também gritar aqui para vocês.
Procurem ajuda com gente do Senhor. Não é para ser, tem que ser o pastor, ou tem que ser um professor, ou... O exercício da mutualidade é aqui, queridos, entre nós. E se você for procurado por alguém, ora com ele. Você não precisa resolver a vida, mas você pode receber a carga para levar na presença de quem tem a eternidade nas mãos. Mas eu quero seguir, porque e agora entra um outro ponto muito curioso. Deus olha para Moisés, que está querendo morrer porque ele não consegue resolver aquela demanda que ele acha que é dele, e está todo... Deus mostra para Moisés que não foi a carne que resolve para o povo, mas Deus mostra para Moisés que no auge da falência é uma bênção nós nos unirmos às pessoas que temem o Senhor, compartilharmos os nossos pesos para carregarmos as cargas uns dos outros. Isso é princípio da vida na igreja. Se você não tem um grupo pequeno, se você não tem um amigo nessa igreja, eu arrisco dizer que você está pecando. Você precisa dizer das tentações que você tem tido na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Você precisa ter gente que você compartilha. Eu não estou aguentando mais, eu tenho, e você vai ver a bênção que é gente que carrega as cargas que leva diante de Deus. Mas o tratamento que sara o coração é um só. É um só. A gente tem que confiar no Senhor. E que o braço dele e a mão dele não está curta. Ele continua no trono e realiza tudo para o cumprimento dos seus propósitos finais. Isso sara o coração, tira aqueles pesos, porque nós somos do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Eu sei, Pai, que esse capítulo de Números 11 pode servir, Pai, para uma grande reflexão nossa nessa semana. Será, Pai, que o julgamento dos outros, as pressões dos outros, o dedo em riste dos outros dizendo que nós falimos, que a gente não dá conta, que a gente é ruim demais, será, Pai, que são pressões que nós temos carregado no ombro, achando que está sobre nós a solução das coisas e de tudo? Será, Pai, que essas coisas têm então nos levado à lona? Será, Pai, que nós temos achado que o Senhor se tornou contra nós, que o Senhor não nos ama, que o Senhor não tem graça e favor sobre nós? Será, Pai? Se for, Pai, eu peço que o Senhor encontre conosco igual o Senhor encontrou com Moisés. Levanta gente ao nosso lado para poder exercer a mutualidade, para carregar cargas conosco,